Bem-vindos a mais uma preleção do Centro Espírita da Consolação. Hoje nós vamos falar do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos inicialmente dirigir o nosso pensamento já para as lições do Evangelho, pensando em Jesus, dirigindo o nosso pensamento a Ele e nos preparando assim para mais uma leitura, mais uma reflexão. O capítulo 7 tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito. É a primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha, palavras proferidas por Jesus. E por pobres de espírito, né, diferente do que normalmente nós costumamos entender, pobre de espírito é aquela pessoa que tem humildade. Humildade no sentido de reconhecer que ainda tem muito o que aprender. Então, nós temos que sempre entender essas palavras de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, nesse sentido, quando nós percebemos que o nosso caminho a ser percorrido até a perfeição, até a superioridade maior, é um caminho longo e que nós ainda sabemos muito pouco. Então, nesse capítulo, tem palavras de Jesus, é fundamentado numa passagem do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte, que Jesus disse: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos simples e pequeninos. Na verdade, não é que Deus escondeu, é que as pessoas, quando se creem muito possuidoras de muito conhecimento, elas se recusam a aceitar muitas vezes outros ensinamentos. E as pessoas mais humildes aceitam com mais facilidade. Então, as palavras de Jesus têm esse significado, né? Então ele agradece a Deus. Deus, olha, eu agradeço porque os humildes entenderam os ensinamentos que eu trouxe, os orgulhosos não. Kardec vai comentar todas essas passagens, mas depois, no final do capítulo, tem mensagens de alguns espíritos. E nós vamos comentar aqui a mensagem do espírito Lacordaire, que ele vai falar exatamente sobre o orgulho e a humildade. E ele começa o seu comentário. Ele se atribui, Lacordaire foi, quando encarnado, um espírito muito esclarecido, muito importante na época em que ele viveu, uma influência muito grande, e nesse momento, como espírito, para trazer a sua mensagem, ele se reconhece um pobre de espírito. Então, veja, essa humildade de perceber que ele ainda, apesar de ter sido uma pessoa intelectual, uma pessoa muito, muito bem estudada e com condições, com posições importantes na sociedade, ele ainda se acredita um pobre de espírito. E ele vai falar exatamente da necessidade desta humildade. Não humildade no sentido de se rebaixar, não humildade no sentido de ser submisso, de ter autopiedade, não é nada disso. É humildade no sentido, primeiro, de se conhecer. O autoconhecimento nos traz humildade, porque nós começamos a perceber que nós temos muito ainda a aprender. E qual é o oposto da humildade? Da humildade é uma virtude, o contrário dessa virtude é exatamente o orgulho. É nós acharmos que nós já sabemos tudo, é acharmos que nós somos melhores que os outros, é achar que, então aquelas coisas que nós nos atribuímos, virtudes que nós não possuímos. O orgulho faz isso. Quando o orgulho se aproxima de nós, né, quando nós somos tomados por esta condição, nós começamos a nos atribuir virtudes que nós não possuímos. E esse espírito Lacordaire, ele vai dizer que esse é o grande mal da humanidade, é o grande entrave para o progresso. Ele fala assim, quando toda a humanidade perceber, né, que é necessário humildade, que é necessário reconhecer as suas condições, que é necessário estar predisposto a aprender, então o mundo será melhor, né? E ele diz que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. E se nós nos analisarmos, nós vamos ver que realmente nós ainda não sabemos ser humildes e que nós carregamos ainda uma grande dose de orgulho dentro de nós. Então, nós precisamos refletir sobre isso. E ele vai exatamente
trazer esse ensinamento de Jesus. Né? O pobre de espírito é aquele que é bem-aventurado. Por quê? Porque reconhece que precisa aprender e começa a trabalhar para isso, começa a caminhar neste sentido de obter mais conhecimento, mais virtudes, mais elevação espiritual, né? Então, ir adquirindo as virtudes que são pregadas no Evangelho. E ele fala também do orgulho, né, que faz com que a gente muitas vezes discrimine pessoas, né, pela raça, pela condição econômica. Então ele diz que não, né, ele pede, né, que cada um analise, porque todas as pessoas são iguais, né? Estejam em que condições estiverem, mas o espírito faz a mesma trajetória. O Espiritismo nos ensina que todos nós, como espíritos, somos criados da mesma forma e temos o mesmo destino, que é a perfeição. Nós somos criados simples, numa simplicidade de conhecimento, sem conhecer nada, e através das reencarnações nós estamos crescendo. Então, cada um está no seu patamar de evolução e nenhum é merecedor de desprezo, de preconceito, de qualquer coisa que seja nesse sentido. Então, vamos ler a mensagem do Lacordaire, que está nesse capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, para nós perceber, para nós termos mais condição de nós nos analisarmos, vermos onde é que nós estamos falhando nesta condição da humildade, que com certeza nós vamos achar aí alguns pontos a nosso respeito. Então, essa é a nossa mensagem para hoje. Nós vamos agora fazer as nossas vibrações, vamos vibrar por toda a humanidade, encarnada e desencarnada, principalmente pelas pessoas que estão nesse momento em sofrimento, em desconforto, passando por necessidades, por doenças. Vamos vibrar por esta casa espírita que nos recebe, que nos dá esta oportunidade de reflexão sobre os ensinamentos do Evangelho. Vamos vibrar pelos nossos familiares encarnados e desencarnados. Vamos vibrar por nós mesmos e, nesse momento, ficar bem receptivos para que o plano espiritual possa nos dar o passe. Graças a Deus. E assim encerramos a nossa preleção de hoje, agradecendo mais uma vez a Jesus, aos bons espíritos, para que estejam conosco hoje e sempre. Graças a Deus.